mulheres da palavra, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um Chama Experiência. E no Chama Experiência de hoje eu quero chamar a viúva lá de 2 Reis, que esteve ali em um momento decisivo com o profeta Eliseu. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos estar lendo alguns versículos dessa mulher, que hoje nos trará uma grande experiência, um grande ensino. Eu quero dizer para as irmãs que é com grande temor e tremor que eu gravo esse vídeo hoje, pois nós estamos passando por um período difícil, um momento de crise, assim como aquela mulher passou. Mas o momento de crise, nós sabemos que ele tem uma data para acabar. Ele começa de forma brusca, mas ele tem data para acabar. Ele pode nos dar valiosos ensinamentos e ele nos faz crescer. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Então nós vamos estar lendo alguns versículos. A partir do capítulo 4 vai dizer: uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi. Entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do que sobrar. Que história, não é, minhas amadas? Essa mulher passou por um momento de crise, e o tempo em que ela vivia era um tempo, assim como o nosso, difícil, de guerras, de fome, de busca por poder político, por poder aquisitivo, onde os grandes reinavam sobre os pequenos, onde até o povo de Deus havia em muitas partes se corrompido, onde Deus estava atuando de uma forma geral na história, conduzindo o povo ao ápice que era a chegada do Messias, logo depois de todos os processos que o povo passou. Mas esse Deus que estava atuando de forma geral na terra, estava atuando de forma geral naquela nação e nas nações vizinhas, levantando reinos e destruindo reinos, estava agindo também de forma pessoal na vida daquela viúva. E nós vamos tirar sete lições. A primeira lição que nós aprenderemos com esta mulher notável é que a crise, ela atinge a todos, tanto aqueles que servem ao Senhor como aqueles que não servem. Por isso, descanse o seu coração. Apesar da crise atingir a todos na face da terra, quando ela vem, o Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Para aqueles que se abrigam nele, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A segunda lição que nós poderemos aprender com esta mulher é que a crise, ela não nos isenta de responsabilidades. Veja que ela estava passando por um momento difícil. Tudo estava difícil, mas ela procura arcar com as suas responsabilidades. Que responsabilidades nós temos a arcar? Nós precisamos entender que a crise, ela tenta nos desestabilizar, quer na questão social, espiritual e financeira. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu ouvi muitos vídeos engraçados a respeito da questão financeira.
sobre cobranças e uma série de coisas, e todos os vídeos direcionando as pessoas a se livrarem dos seus credores. Mas esta mulher está dizendo que o momento de crise também é um momento de responsabilidade. E ela não fica parada, ela não fica prostrada esperando as consequências chegarem. Ela tem uma atitude. Então nós precisamos entender que a crise, ela vem para tentar nos desestabilizar, mas nós em Cristo precisamos ser firmes e fortes. O que nós precisamos ter responsabilidade? Hoje nós estamos enfrentando essa situação de isolamento social, mas nós temos responsabilidades espirituais, temos responsabilidades com o nosso pastor, com a nossa igreja, temos responsabilidade com o templo, que exige as finanças precisam entrar, porque senão a igreja não continua as suas atividades. E nós somos igreja espiritual, mas os templos, eles são de forma física, possuem CNPJ e eles precisam arcar com responsabilidades. Então, chegou a crise, chegou um momento difícil, essa é a hora de permanecermos fiéis. Se antes não fomos, mas é agora, é a hora de chegar junto, é a hora de dizer: meu pastor, o que o Senhor precisa, meu líder, o que o Senhor precisa de mim. E com certeza, eles também, como servos fiéis de Deus, estarão disponibilizando ou tendo uma nova visão para também apoiar neste momento de crise com os templos e com todo o poder que eles detêm por meio da igreja. E nós precisamos, no momento de crise, permanecermos juntos, permanecermos unidos em uma só fé. A terceira lição que essa mulher vai nos ensinar é que diante da dificuldade nós precisamos nos comunicar. Ela não ficou paralisada. Diante da dificuldade, ela soube quem procurar. Ela soube clamar, ela soube gritar. Veja como é parecido com os dias de hoje. Ela estava, a Bíblia vai dizer que ela precisa gritar para Eliseu, que ela está passando por apuros. Hoje, nós com esse isolamento social, nós precisamos falar com outras pessoas de longe, nós não podemos nos aproximar. E hoje nós dispomos de tudo aquilo que esta mulher naquele tempo não dispunha, que é as redes sociais. Então você pode usar a sua rede social, o seu WhatsApp, para pedir à sua liderança, para pedir aos vizinhos, para pedir às pessoas que estão próximas de você, minha amada. Se você está passando por um momento difícil, me ajude. Eu já passei por um momento difícil de crise, onde eu precisei buscar o alimento. Grávida, não tinha condições, já um barrigão enorme, e nós passamos realmente necessidade. Eu estava como aquela mulher, só eu e os meus filhos, não tinha ninguém por mim. Então eu precisava me comunicar e eu fiz isso. Me comuniquei com as pessoas, me comuniquei com o meu pastor, contei para ele a minha situação e ele de pronto me ajudou na alimentação e me ajudou emocionalmente. Um momento de crise não é momento de se isolar. Busque ajuda da sua liderança, busque ajuda dos seus vizinhos, busque ajuda daqueles que estão perto. Mas para isso, nós precisamos estar atento com a nossa plantação. O que é que nós estamos plantando? Será que nós temos uma boa comunicação? Será que nós somos propagadores de paz, de harmonia entre aqueles que vivem entre nós? Aquela mulher pôde contar com todas as pessoas chaves, porque ela tinha boa comunicação. Ela não ficou sofrendo sozinha e calada. Agora nós iremos para a próxima lição. A lição 4 que essa mulher vai deixar para nós, que é: sempre terá algo que você pode fazer. Ela, aparentemente sozinha, ela pensou que não havia nada que ela pudesse fazer. Mas quando ela divide a sua necessidade, ela descobre que havia algo para ser feito. Seguir e conhecer pessoas reais
que nos proporcionam ter a quem recorrer em tempos difíceis. Quem é a sua companhia? É uma pessoa que realmente vai se disponibilizar por você? Aí entra a questão até dos desigrejados. E agora, vai fazer o quê? Se não tem uma igreja, entra também a questão daquelas pessoas que vivem uma vida totalmente isolada, que não gostam de comunidades, que não gostam de viver em companhia de boas pessoas. E agora, o que se faz? Esta mulher podia buscar ajuda no profeta. Esta mulher podia buscar ajuda nos seus vizinhos e ela faz isso e é atendida. Por quê? Porque ela tinha uma rede de comunicação e de pessoas reais que estavam prontas para lhe ajudar. A quinta lição que ela vai deixar para mim e para a tua vida é: a obediência é fundamental. Ainda que nós não entendemos, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós estamos vivendo um momento que precisamos obedecer às autoridades. E elas estão dizendo, fique em casa. E olha que essa viúva também precisou entrar dentro da sua casa, fechar a sua porta para ter o problema solucionado. Ela obedeceu fielmente cada ordem e pôde receber a sua vitória. A vitória está na obediência, na submissão, na sujeição à palavra de autoridade. Quem é a autoridade na sua vida? Você precisa obedecer. Nós vivemos em tempos difíceis em que as pessoas são insubmissas a tudo e a todos. Essa mulher obedeceu e ela foi vencedora no momento de crise. Ela recebeu vitória. Essa mulher, e aqui eu quero abrir um espaço, há algo muito interessante na história dela. Ela precisou entrar dentro da sua casa e se reunir com os seus para resolver os problemas. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? A importância da família. Ela soube priorizar a família. Se nós formos ler o capítulo que vem antes, os versículos que vêm antes do 4, de chegar a história dessa mulher, a Bíblia está narrando a história de um rei amonita que sacrificou o próprio filho em tempos de crise. E depois dessa história tão terrível, diz que o povo de Israel se afastou por conta daquilo que era terrível demais aos olhos de todos. A Bíblia vai narrar a história dessa mulher que busca ajuda para socorrer os seus filhos, para livrar os seus filhos. Olha que contraste que a Bíblia faz. Um rei sacrifica seu filho. Aquela mulher pobre faz de tudo para salvar a sua família. E essa é a maior lição que eu tiro destes capítulos, destes versículos. Nós precisamos fazer de tudo pela nossa família. E eu fico pensando, as pessoas que fazem de tudo fora e agora se encontram dentro de casa, precisam agora se readaptar, precisam agora buscar ter uma boa comunicação, porque não podem sair. Então tem que conviver com a família. Procure, faça de tudo pela sua família. Salve os seus filhos, salve a sua família. Busque a completude da sua família. Esta é uma oportunidade que essa crise está nos dando. Ser gratas a Deus por nossas famílias, se alegrar com a nossa família, se regozijar com a nossa família. Quando ela precisou da sua família, eles já tinham um entrosamento tão gostoso que eles trabalham em equipe sem danificar nada, sem causar problema nenhum um ao outro. Eles trabalham em equipe e a Bíblia vai dizer que o reino dividido, ele se destrói, ele é autodestrutivo, mas o reino que é unido, ninguém pode ir contra ele. Então aquela mulher prova de forma prática de que o seu reino estava unido e que ninguém poderia subsistir a ele. Ela sai com a vitória. Glória a Deus. Sexto,
qual é a lição que essa mulher tem a nos dar. Na sexta lição, o que ela tem para nos dizer é que nós devemos não somente compartilhar as dificuldades, mas também os resultados. Quando os resultados chegarem, você precisa compartilhar também. Ela vai lá e conta para o homem de Deus a dificuldade que ela está passando, mas quando ela consegue resolver, ela volta para o homem de Deus e diz: deu tudo certo. E mais uma vez recebe a orientação: vá e pague toda a sua dívida. Ou seja, você recebeu a vitória, continue com o seu compromisso. Aquela mulher vai nos ensinar que o compromisso deve estar acima da crise. Não importa a crise que você está enfrentando, mantenha o seu compromisso. Mantenha o seu compromisso com Deus, mantenha o seu compromisso com a sua comunidade, mantenha o seu compromisso com a sua família e com a sua integridade. E o Senhor, Ele manterá o compromisso dele contigo. Ele é fiel. Não importa a sua necessidade, comunique-se a Ele, comunique com alguém que você confia e deixa que Deus faz o resto. A sétima lição que essa mulher, assim como aquela mulher foi auxiliada pelo profeta Eliseu, o Senhor hoje nos auxilia e nos auxiliou, nos salvou por meio do seu Filho. Assim como ela pôde obter vitória naquele momento de crise, Deus, por meio do seu Filho, nos fez obter vitória da maior das dificuldades, que foi a dificuldade, a crise e o distanciamento do próprio Deus. Deus, Ele enviou seu Filho para nos salvar da maior das crises, e essa sim seria eterna se não houvesse salvação. O Senhor, Ele nos salvou do inferno, do pecado e da morte. E em Lucas 12, Jesus vai dizer para os seus discípulos, que serve para nós, Ele vai dizer: não temais, não tenha medo, não andeis ansioso por coisa alguma, porque o Pai sabe do que vocês necessitam. Aquela viúva pôde obter auxílio, ajuda por meio do profeta Eliseu. E você, minha amada, não está sozinha. Você pode obter ajuda por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu socorro, Ele sabe do que você precisa. Ele diz que Salomão se vestiu grandiosamente, mas Deus, Ele vestiu muito mais e muito melhor os passarinhos que são vendidos a preços insignificantes. E o Senhor, o orvalho e tudo aquilo que há na natureza, Ele fez e cuida de maneira majestosa. Que dirá de mim e de você? Está passando por uma dificuldade, está passando por crises, está com medo dessa situação. Todos nós estamos atônitos, mas o nosso olhar deve ser no nosso Pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, e Ele, como naquela época, atuava na história, atuava na vida de reis poderosos, destronando e tronando reis, mas também atuou na vida de pessoas simples, em situações corriqueiras. O mesmo Deus hoje está atuando na tua vida e na minha vida, para nos aperfeiçoar e para garantir em nós a completa e perfeita santificação. E por meio de nós, o mundo conhecerá que Ele vive, que Ele é vivo, que Ele é poderoso por meio do nosso testemunho diante dessa crise. Por isso, acalme o seu coração. Nós não sabemos o que irá acontecer, mas nós precisamos permanecer firmes com o nosso compromisso.
Você tem um compromisso com Deus, com a sua família, com a sua liderança eclesiástica. Você tem um compromisso com a sociedade. Permaneça firme, porque o Senhor é poderoso para nos livrar de qualquer crise. Ele é poderoso para nos dar completa vitória. E Ele está atuando nesta situação para nos aperfeiçoar e para nos garantir um caráter perfeito à semelhança dele. Então, assim como aquela mulher pôde encher as suas vasilhas e pôde se livrar daquela situação tão complicada e cuidar dos seus filhos, o Senhor também está cuidando de você e não vai deixar que você fique abandonada e sem saída. Ele está cuidando de você e clareando a sua visão para que você possa ver a providência dele. Receba a providência de Deus na sua vida. Receba o milagre de Deus. Receba a sua vitória por meio da obediência à palavra dele, por meio da confiança e por meio do compromisso. Que o Senhor lhe abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Um cheiro no seu coração.